Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema tirando a pedra da infidelidade, e como texto base, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que nos fala o seguinte: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O versículo lido foi escrito pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo trata a Timóteo como a um filho, e no início da carta vemos que esta é endereçada por Paulo a Timóteo, meu amado filho. No versículo 10 do capítulo 4 desta mesma carta, o apóstolo Paulo menciona dos obreiros que o abandonaram, que o desampararam, e pior, nos momentos em que Paulo o mais precisou. Mas em nenhuma parte da Bíblia, Novo Testamento, se faz menção a abandono de Timóteo a Paulo. Timóteo foi um verdadeiro filho na fé para Paulo. E é interessante frisar que Paulo conheceu Timóteo na cidade de Listra, quando lá esteve pela sua segunda vez, na sua segunda viagem missionária. A primeira, eu disse na pregação anterior, que Paulo fora severamente apedrejado quando da sua primeira visita a Listra. Em condições normais de um ser humano, era para Paulo evitar a todo custo a cidade de Listra, pois eu disse na pregação passada que a tendência natural de alguém que sofreu uma violência muito forte, e Paulo sofreu um apedrejamento que quase o vitimou, pensaram inclusive que ele havia morrido, né? A tendência natural da pessoa é evitar esses locais onde sofreu esse tipo de violência. Mas Paulo, ele reviveu, ele revisitou justamente o local aonde ele havia sido antes apedrejado. Ele foi para Listra. Listra foi uma das primeiras cidades que ele visitou na sua segunda viagem missionária. Eu disse isso na pregação passada. E quando do seu apedrejamento, na primeira visita à cidade de Listra, haviam no depositado Paulo, colocaram o seu corpo inerte, desovaram, melhor dizendo, o seu corpo inerte, em um local que era próprio, propício para o sepultamento de pessoas indigentes naquela época. Mas Deus reviveu a Paulo. Os irmãos levaram Paulo ainda vivo para Listra, cuidaram das suas feridas, curaram as suas feridas, e Paulo, restabelecido, prosseguiu na sua primeira viagem missionária, e na sua segunda viagem missionária ele volta a Listra, e quando ele volta a Listra, ele é por Deus recompensado. Ele conhece Timóteo, e Timóteo passa a acompanhá-lo, né, em seu ministério, e Timóteo torna-se assim um filho na fé, um filho na fé para Timóteo. A lição que tiro disto tudo é que quando você em Cristo vence os seus medos e traumas, Deus te recompensa dos altos céus. Quando Cristo ressuscitou Lázaro, ele pediu: tirai a pedra. Tirar a pedra que estava na entrada do sepulcro de Lázaro. Importante notar que com pedra ou sem pedra, à frente do sepulcro, Jesus operaria o milagre da ressurreição de Lázaro, independentemente disso. Mas alguém tinha que tirar a pedra. Foi quando Paulo venceu possíveis traumas psicológicos que poderiam lhe acometer por conta do apedrejamento anterior, que quase lhe vitimou, e novamente vai ao mesmo local onde for apedrejado há bem poucos dias, é que conhece Timóteo, verdadeiro filho na fé, que não abandonou em seu ministério apostólico. Somente quando tiraram a pedra, havia obstáculos para se remover a pedra. Marta, a irmã de Lázaro, disse em João 11:39, Senhor, já cheira mal, faz 4 dias que fora sepultado. Mas Cristo insiste no versículo 40 de João 11, se creres verás a glória de Deus. Então no versículo 43, Cristo deu o comando: Lázaro, vem para fora. O cerne, a base da mensagem passada era superando traumas. Desta mensagem, porém, é tirando a pedra da infidelidade. Mas o que é infidelidade? Infidelidade é o descumprimento de um compromisso de fidelidade. É uma violação de regras e limites mutuamente acordados em um relacionamento. O versículo tema fala da probabilidade, bem provável, da infidelidade humana se formos infiéis.
mas em contrapartida fala de um dos atributos do caráter divino, um dos atributos do caráter de Deus. Ele permanece fiel. A fidelidade de Deus é um dos grandes temas da Bíblia, carrega em si a ideia do compromisso inabalável, irrefutável de Deus em manter na relação com o seu povo tudo quanto se encontra escrito na sua palavra. A fidelidade é uma das mais gloriosas perfeições do caráter de Deus. Tudo o que há acerca de Deus é grande, vasto e incomparável. Assim também é a sua fidelidade. A fidelidade é parte inerente do ser divino e ele tem enorme satisfação em revelar-se ao seu povo como Deus fiel. No versículo tema, o apóstolo Paulo afirma que nem mesmo a infidelidade humana pode alterar a fidelidade de Deus. Deus é fiel, ele cumpre promessas. Deus é fiel, ele te guarda. Deus é fiel, ele te guia. Deus é fiel, não deixa faltar o pão na tua mesa. Deus é fiel, te mantém de pé, ainda que o inferno queira te derrubar. Em contrapartida, a infidelidade humana é um dos pecados mais proeminentes destes dias atuais. Está presente na vida social, nos negócios, nas amizades, que se dissolvem tão facilmente e até mesmo na vida conjugal. No entanto, é encorajador erguer os olhos e contemplar aquele que é fiel em tudo e em todo o tempo, no qual podemos confiar plenamente na certeza de que ele nunca falhará conosco, porque ele é fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, Deus tem o céu de glórias para descortinar para você, para nós. Deus tem bênçãos sem medida, recalcada, sacudida e transbordante para nos proporcionar. Mas a matemática dos céus é diferente da nossa aqui da terra. Com certeza, alguém pode afirmar que Cristo já pagou o preço, mas é folheando, é lendo, é estudando a palavra de Deus, junto às experiências de vida, que posso aqui em Cristo te afirmar que a receber algo de Deus, então lhe dê algo. Quer a fidelidade de Deus? Seja fiel a Ele. Quer ser honrado por Deus? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, parte B, nos fala o seguinte: porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Com os céus não existe nem barganha, nem tampouco breganha, mas eu posso te afirmar, com os céus é dar para receber. Eu preciso crer para ver e não o contrário. Eu preciso ser fiel a Deus para experimentar a sua fidelidade na minha vida. Viva fiel com Deus. Experimente uma vida de fidelidade divina aqui em tudo quanto você for fazer e no porvir a vida eterna. Do contrário, sejas infiel a Deus e experimente portas fechadas aqui e no porvir o fogo eterno do inferno. São as escolhas que você faz hoje que determinam o seu futuro de vitória ou derrota aqui, de céu ou inferno no porvir. Tire a pedra da infidelidade e experimente a fidelidade de Deus, prosperando-te bem como a tua família. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.